Natsu é um feiticeiro todo-poderoso que cospe fogo e vive em um país onde a magia é proeminente em todos os lugares e batalhas mágicas em larga escala acontecem regularmente. Ele é membro de um famoso clã de feiticeiros conhecido como Fairy Tail. Ele é um pouco de um astro porque a magia de fogo é uma das habilidades mágicas mais raras que alguém pode ter. E Natsu é treinado por um dragão real chamado Emil desde que era jovem. Mesmo neste mundo, dragões são muito raros, o que torna as habilidades de Natsu ainda mais chocantes. Ele partiu em uma jornada para se encontrar com Emil novamente, pois tem algumas perguntas que só ele pode responder. Ele embarca em um trem para ir a uma cidade portuária famosa, onde foi informado que um draconato que usa magia de fogo está chegando. Andar de trem causa-lhe muito enjoo, mas junto com seu fiel companheiro mágico chamado Happy, ele consegue completar a jornada e perambula pela cidade para encontrar a Ginyu. Ele vagueia faminto, quando de repente avista um grupo de garotas reunidas em torno de alguém, chamando-o de o Feiticeiro de Fogo, o que o empolga, pois pensa que é o próprio Igneel. No entanto, para sua surpresa e decepção, ele vê apenas um homem normal que se acha muito legal, exibindo sua magia para essas garotas trouxas. Ele, no entanto, não está impressionado e simplesmente se afasta, dizendo que o cara não é nada fora do comum, o que enfurece essas garotas que têm um dente de alho na cabeça, em vez de um cérebro para idolatrar sem rumo tais idiotas. Este show definitivamente previu como as pessoas vão ser no futuro, idolatrando bandas de garotos. De qualquer forma, as garotas acabam atacando e espancando Natsu, mas o cara acaba parando elas e até dá a Natsu uma placa de autógrafo, que ele diz não precisar, deixando as garotas irritadas novamente e elas o espancam mais uma vez. O cara simplesmente lhes diz que está organizando uma festa no seu cruzeiro e espera que todas as meninas estejam lá antes de ele partir. Uma das meninas se apresenta como Lucy, e agradece a ele por quebrar o encanto. Ela os leva a um restaurante próximo, onde tanto Natsu quanto Happy comem como se estivessem mais famintos do que as crianças da África, enquanto Lucy explica que o canalha estava usando um item mágico especial que encanta as meninas ao redor e ele o usou para ficar famoso. Foi graças a Natsu que ela acabou voltando à realidade, e para agradecê-lo, ela oferece toda a comida de graça. Ela lhe diz que também é uma feiticeira, e quer se juntar a um dos clãs em breve, já que qualquer mago que não pertence a nenhum clã não é considerado um mago de verdade. Ela menciona a ele que realmente quer entrar no famoso clã Fairy Tail, mas não faz ideia de como entrar, enquanto Natsu está ocupado engolindo coisas, como sua mãe no OnlyFans. Ela decide que já falou o suficiente, levanta-se após pagar a conta e sai do restaurante. Ela se senta em um banco no parque lendo uma revista de magia quando de repente o canalha de antes sai dos arbustos como um completo idiota e diz a ela que está ali para convidá-la pessoalmente para a festa no barco. No entanto, ela recusa e diz que não é tão burra quanto as outras garotas e não será hipnotizada pela magia do charme, pois agora está ciente disso. O mago afirma que foi apenas um truque para se sentir mais amado e diz a ela que é um homem honesto, e então imediatamente mente sobre ser membro da Fairy Tail. A boca dela começa a salivar imediatamente quando ele diz que pode falar bem dela apenas se ela participar da festa dele, e ela concorda como uma tonta. Mais tarde naquela noite, tanto Natsu quanto Happy observam o navio navegar à distância e só de assistir Natsu fica enjoado novamente. Enquanto isso, Lucy está no cruzeiro conversando com o canalha enquanto ele tenta usar magia para deixá-la inconsciente. Até meu tio conhece essa magia. Ele a chama de Rufus. Lucy imediatamente se levanta e diz a ele para se afastar, mas olha ao redor e vê que todas as garotas adormeceram, e um monte de gordos nojentos emergem de seus antros repugnantes para agarrá-las e provavelmente vendê-las para a escravidão ou algo assim. Lucy imediatamente pega suas chaves mágicas, mas é interrompida no meio do caminho pelo canalha, que as joga no mar. Ela fica com o coração partido, ainda sob a impressão de que esse canalha é um membro da Fairy Tail, e grita que não quer ser membro de uma guilda tão desprezível, quando de repente o teto se quebra e no meio da fumaça, Natsu surge. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, começa a sentir enjoo do mar e cai. Happy, que está voando acima dele, rapidamente a agarra com sua cauda e voa para o céu noturno, enquanto o canalha usa sua magia para tentar detê-los. Happy consegue desviar dos ataques, mas sua transformação mágica se esgota e suas asas desaparecem, fazendo os dois caírem nas águas profundas, enquanto os tripulantes do navio dão uma surra no Natsu. Lucy rapidamente mergulha no mar e encontra suas chaves caídas, trazendo-as para a superfície, antes de usar uma das chaves de água para invocar o espírito do mar, que se revela bastante rude, e diz a Lucy que, se ela deixar as chaves caírem de novo, vai matar toda a sua família. Lucy rapidamente diz para ela empurrar o navio inteiro até a costa, e a vadia do mar cria uma onda tão massiva que, junto com o navio, até Happy e Lucy são levados para a praia. A vadia do mar diz a Lucy para não chamá-la nas próximas semanas, pois ela vai viajar com o namorado, e desaparece. Finalmente, na costa, Natsu emerge do naufrágio e ordena que o canalha diga a verdade sobre ele ser da Fairy Tail, mas o canalha simplesmente envia 2 dos seus homens até ele, que ele simplesmente esbofeteia, antes de perguntar mais uma vez para ser honesto, já que Natsu é ele mesmo da Fairy Tail e nunca viu esse canalha antes.
Lucy fica chocada com essa revelação, enquanto Happy lhe conta que o canalha era membro de uma guilda pequena que traficava itens mágicos ilegais, mas foi expulso por roubar deles. O canalha usa um de seus itens mágicos para criar um tufão de fogo e o direciona para Natsu, mas ele não sabe que Natsu é uma das poucas pessoas que realmente são magos de fogo. E ele acaba engolindo toda a magia de fogo e começa a andar em direção ao canalha novamente. Desta vez, ele parte para o ataque e usa seu sopro de fogo para destruir toda a carreira deles. E depois que a poeira baixa, apenas o canalha consegue sobreviver usando sua magia para desviar. Natsu grita que não vai deixar um canalha como ele arruinar o nome de sua guilda, e corre em direção a ele, desviando de seus ataques antes de pular no ar e socá-lo com seus punhos em chamas. O canalha mais uma vez sobe aos céus e usa um ataque massivo nele com raiva, que ele desvia, mas o canalha segue com isso e lança uma grande bola de magia em Natsu, que simplesmente engole novamente antes de partir para o ataque e dar um soco massivo para acabar completamente com a batalha. Durante essa luta, no entanto, ele acaba destruindo metade da cidade e os guardas reais descem sobre eles, levando-o a fugir junto com Happy e Lucy. Natsu e Lucy finalmente chegam à guilda Fairy Tail e entram para encontrar um grande grupo de magos sentados, bebendo e se divertindo. Mas antes de fazer qualquer outra coisa, Natsu chuta diretamente um dos caras de dentes salientes bem no rosto, gritando com ele por mentir sobre a localização de Idemiel. Ele responde que simplesmente transmitiu a informação, e uma grande briga estoura entre eles, que rapidamente envolve toda a guilda. A briga continua envolvendo mais e mais pessoas, deixando Lucy assustada, mas ela é tranquilizada por outro membro da Fairy Tail, conhecido como Mira, que também é supermodelo e provavelmente Tot. Ela diz para não se preocupar, pois isso é comum nesta guilda, antes de ser imobilizada por um dos caras grandes, jogado de volta por Natsu. Todos finalmente decidem trazer magia para a equação e começam a usar feitiços, mas antes que a luta pudesse recomeçar, uma enorme sombra gigante surge de cima, gritando para eles calarem a boca, e então esmaga Natsu com os pés para mantê-lo quieto. O gigante olha para Lucy e pergunta se ela é uma nova recruta antes de diminuir de tamanho, como se tivesse acabado de cair na real, e a dá as boas-vindas à guilda. Ele se torna um homem incrivelmente pequeno, que Mira afirma ser o líder desta guilda, também conhecido como Mac. Mac dá um salto mortal e sobe na varanda antes de gritar com os membros por sempre destruírem metade da cidade onde quer que vão, antes de mostrar a eles um monte de papéis contendo as reclamações do Conselho de Magia. Ele afirma que Natsu destruiu metade da cidade do porto, e os outros membros também sempre criam confusão onde quer que vão. Mas, em vez de repreendê-los, ele acaba incentivando-os a seguir seus corações, alegando que os magos são como animais selvagens que não podem ser controlados. Lucy finalmente recebe a marca da Fairy Tail, e ela se aproxima de Natsu, que está olhando para o quadro em busca de uma missão adequada para si, quando um garoto entra na guilda e vai direto até Mac e pergunta se seu pai voltou ou não. Mac diz ao menino para voltar para casa, pois seu pai é um mago e pode cuidar de si mesmo, mas o menino fica agitado, dizendo que ele deveria ter voltado há 4 dias, e dá um soco na cara de Mac antes de fugir. Natsu escuta isso, soca o quadro e pega suas coisas antes de sair da guilda para encontrar o pai do menino. Mira explica a Lucy que o pai de Natsu o deixou quando ele era muito jovem, assim como o meu, e ele foi criado por um dragão chamado Emil. O dragão lhe ensinou tudo o que sabe hoje, desde ler, escrever, até magia e luta. Um dia, no entanto, até mesmo o dragão desapareceu para buscar leite de dragão e nunca voltou. Natsu tem vagado pelo continente desde então tentando encontrar Emil novamente, mas ainda não teve sorte em suas buscas. Lucy decide acompanhar Natsu em suas aventuras e eles entram em uma carruagem para levá-los perto das montanhas. Natsu fica novamente muito enjoado por causa da viagem, mas fica feliz em sair quando a carruagem para devido ao terreno terrível. Natsu sai feliz da carruagem e, junto com Happy e Lucy, começa a escalar a enorme montanha. Lucy não está preparada para o frio, pois está vestindo o vestido favorito dos Tots, enquanto Natsu não tem problema com o frio graças à magia de fogo. Lucy finalmente tem o suficiente e usa suas chaves mágicas para invocar um relógio gigante. Estou tão surpresa quanto vocês, não se preocupem. Ela entra no relógio para sentir o calor e diz ao Natsu para levá-la de volta à guilda, o que o irrita e ele segue em frente deixando-a sozinha. Enquanto gritava o nome do cara perdido, Natsu de repente se desvia quando um macaco branco gigante o ataca. Este monstro é conhecido como Vulcan, e antes que Natsu pudesse fazer qualquer coisa, Vulcan corre direto para Lucy dentro do relógio e agarra o relógio inteiro antes de levantá-lo e sair correndo com ele. Natsu corre atrás de Vulcan dentro de uma caverna e finalmente o alcança, mas acaba escorregando no chão e caindo. Ele pergunta ao macaco se ele viu um humano chamado Macau que veio aqui há uma semana, e surpreendentemente o macaco parece realmente saber de algo, e o chama antes de apontar para fora da caverna. Mas quando Natsu vai ansiosamente verificar, o macaco acaba empurrando-o para fora da caverna para o vale abaixo. Lucy corre rapidamente para verificar, mas não vê nada, e temendo que Natsu possa estar morto, ela tira uma de suas chaves mágicas e a usa para chamar o espírito de um minotauro com um machado gigante.
O Minotauro imediatamente começa a se derreter pela garota e estava prestes a lutar contra o macaco, quando Natsu chega novamente e acaba chutando o touro para longe, nocauteando-o completamente. Lucy grita com ele que a tigela era seu espírito, mas então pergunta como ele sobreviveu à queda, ao que ele responde que foi salvo por Happy. Finalmente, a luta está prestes a começar, enquanto o macaco tenta socar Natsu, mas ele consegue bloquear o ataque antes de dar um chute massivo, jogando-o para longe. O macaco volta para outro ataque, mas desta vez, Natsu usa um chute flamejante para lançá-lo de volta. O macaco usa um golpe estilo Hulk para distraí-lo, mas Natsu resiste para finalmente descobrir que o macaco pegou o machado do Minotauro e agora está fortemente armado. Ele tenta atacar Natsu, mas ele consegue desviar de todos os ataques antes de escorregar no gelo novamente e cair. O macaco tenta aproveitar isso e ataca-o, mas Natsu consegue parar o machado no último instante, e com o calor presente em seu corpo, ele derrete um pouco o machado e bebe as gotas para ganhar mais poder, então usa um único soco para lançar o macaco na parede, nocauteando-o. Ele tenta questionar o macaco, mas percebe que não serve para nada quando, de repente, o macaco se transforma de volta em Macau, surpreendendo a todos. Lucy fica completamente surpresa com o que acabou de acontecer, mas Happy informa que Vulcans são monstros especiais que sobrevivem tomando o corpo de um humano, e isso deve ter acontecido com Macau também. Um Mikau ferido finalmente acorda e agradece a Natsu por salvá-lo, informando que ele conseguiu derrotar 19 Vulcans. Mas quando não estava olhando, o último acabou dominando-o. Lucy fica completamente chocada ao saber que há tantos desses monstros e todos finalmente retornam à cidade, onde Macau é reunido com sua força vital perdida, enquanto Natsu e Lucy voltam para a guilda. Desde que foi nomeada pela guilda Fairy Tail, Lucy acabou alugando uma casa para si mesma, e uma manhã, Natsu aparece em sua casa, e depois de conversar um pouco e aprender sobre suas habilidades, oferece-se para formar uma equipe com ela. Enquanto Happy lhe diz que, apesar de Fairy Tail ser uma guilda inteira, há equipes menores dentro dela, que se dão bem umas com as outras. Até agora, Natsu não tinha ninguém com quem formar uma equipe. Lucy parece estar muito feliz pelo fato de alguém precisar dela e concorda com o plano. E depois, eles discutem sua primeira missão, que será roubar e queimar um livro de um homem muito rico na cidade vizinha. Lucy pergunta a Natsu por que ele quer aceitar uma missão tão miserável, mas ele diz que essa missão pagará a eles muito dinheiro. E quando Lucy ouve a quantia de dinheiro, ela até concorda felizmente com a missão. Natsu explica que Lucy será a parte principal deste plano, já que o homem rico é um pervertido certificado e está procurando por uma empregada loira, e é aí que Lucy entra, já que ela é loira, e tudo o que ela precisa fazer agora é se tornar uma empregada. Eles acabam pegando a carruagem novamente para a próxima cidade, enquanto Natsu luta para manter o conteúdo do estômago dentro do corpo. Eles chegam à cidade e Natsu vai imediatamente a um restaurante junto com Happy, enquanto Lucy diz que precisa fazer algo e se afasta. Quando terminam o almoço, Lucy volta vestindo um belo uniforme de empregada, o que definitivamente fez minhas calças se agitarem. E todos acabam indo ao encontro da pessoa que está pagando pela missão. Este homem, elegantemente vestido, informa-lhes que aumentou a recompensa em 10 vezes. E tudo o que eles precisam fazer é infiltrar-se na casa do ricaço e queimar o livro completamente. Natsu e Lucy ficam chocados ao ouvir que a recompensa por simplesmente destruir um livro é tão alta, e enquanto Natsu considera explodir toda a mansão com um único golpe, Lucy pergunta ao homem por que ele quer tanto que o livro seja destruído, ao que ele responde que simplesmente não pode permitir que o livro seja encontrado pelas pessoas erradas. E implora que destruam o livro a qualquer custo. Eles saem da casa dele e vão em direção ao lugar do cara rico, onde Lucy tenta por muito tempo conseguir que alguém atenda a porta, mas parece que ninguém está em casa, quando de repente, debaixo do chão, emerge a mulher gorda que provavelmente será a próxima modelo da revista Vogue, considerando a direção do movimento de positividade corporal. A gorda pergunta a Lucy se ela está aqui para o emprego de empregada, e quando ela responde que sim, o anão rico aparece debaixo da terra para inspecionar a empregada, e após uma inspeção minuciosa, ele diz para ela ir embora, pois é muito feia, e ele não gosta dela. Ele diz que só contrata as empregadas de aparência mais bonita, e de repente, um monte de empregadas de aparência mais feia surgem do chão, que começam a esfregar o corpo nesse homem doente. Ele a chama de feia novamente, e a expulsa antes de voltar para a mansão. Ela chora perto da árvore enquanto Natsu e Happy tentam elaborar um novo plano. Natsu salta para cima do edifício enquanto Happy a carrega e ele usa seu fogo para derreter o vidro. Eles entram na mansão secretamente e começam a procurar minuciosamente por qualquer rastro do livro que desejam. Enquanto estão trancados lá dentro, de repente todas as empregadas surgem do chão, mas Natsu usa um único soco para se livrar das feias, antes que a gorda feia pule em cima dele, esmagando-o. Felizmente, no entanto, Natsu é forte e a levanta antes de chutá-la para longe. Eles procuram mais um pouco antes de entrar em uma biblioteca gigante repleta de todos os tipos de livros. O problema é que eles não sabem qual livro precisam queimar, então começam a procurar por tudo cegamente, quando Lucy acaba encontrando um livro dourado, que foi escrito por um autor muito famoso que ela conhece. Ela fica chocada ao ver este livro, pois nunca soube que o autor trabalhava neste livro, e quer levá-lo para casa em segurança e lê-lo.
mas Naksu diz a ela que eles têm que queimá-lo agora, pois estão em uma missão. Lucy, no entanto, insiste que este livro pode ser uma chave muito importante para algo grande e não quer desperdiçar esta oportunidade, mas Naksu ameaça dizendo que fará uma refeição de Tandoori com ela se ela não lhe der o livro. De repente, o anão rico irrompe através do chão e pergunta por que estão invadindo sua casa só por causa de um livro idiota, fazendo Lucy perceber que, seja lá o que estiver dentro do livro, o anão rico não tem ideia do que é, então ela pergunta se pode levar o livro. Ele a chama de feia novamente e se recusa antes de dizer para ela devolver o livro, enquanto Natsu diz para ela entregar o livro para ele poder queimar. Lucy manda eles calarem a boca e se senta para ler o livro ali mesmo. O anão rico acaba chamando seu trunfo e 2 homens surgem de uma das salas escondidas, que Happy reconhece como membros de um grupo de mercenários. Eles menosprezam o Natsu, chamando-o de mago de cabelo cor de chiclete que não é páreo para eles. Mas enquanto Lucy lê o livro, percebe que o livro tem segredos ocultos e diz a Natsu para segurar os homens. Enquanto ela corre de volta para o quarto escondido, fechando-se lá dentro, deixando Natsu para lidar com os mercenários. O anão rico diz ao mercenário para lidar com Natsu enquanto ele vai atrás de Lucy. Natsu ataca imediatamente, mas um dos caras usa simplesmente uma frigideira para parar seu ataque, dizendo-lhe que ele não tem chance contra eles, pois eles se especializam em lutar contra magos de fogo. Eles o empurram de volta e o chutam para fora, mas ele consegue recuperar o equilíbrio, enquanto ambos saltam para atacá-lo novamente, e Natsu consegue desviar habilmente. Ele diz à dupla para fazer o melhor, e eles acabam fazendo um ataque combinado e um dos caras o acerta com a frigideira, enquanto o outro o chuta no chão. Natsu, no entanto, é um osso duro de roer e se levanta sem problemas antes de usar seu sopro flamejante neles. Os 2 mercenários parecem esperar esse ataque, enquanto usam a frigideira para absorver a magia e devolvê-la em direção a Natsu, pensando que o derrotaram, mas para surpresa e horror deles, Natsu simplesmente devora toda a magia de fogo, ficando ainda mais forte e lança um ataque massivo, fumegando os 2 mercenários como salmão do Ikea e destruindo toda a casa no processo. Depois de destruir os mercenários, Natsu tenta descobrir onde estão Happy e Lucy, enquanto Lucy está ocupada lutando contra esse idiota rico e gordo. Ele a agarra e diz para largar o livro, mas ela se recusa enquanto tenta desesperadamente afastá-lo de seus braços. No entanto, o homem acaba dobrando-a e me lembrou de um anime culto que assisti, incluindo um vilão feio. Mas felizmente, Happy vem ao resgate e chuta o cara, libertando Lucy. Mas sua transformação se desfaz e ele acaba caindo em um esgoto, onde, surpreendentemente, ele gosta de ficar. Lucy tira uma de suas chaves e diz ao gordo para se afastar antes que ela use sua magia para acabar com a vida dele. Mas o esquisito é um dos vilões mais estranhos que já vi, pois ele simplesmente cava seu caminho para dentro do chão e começa a atacar Lucy de várias direções enquanto ela tenta se desviar. Ele diz para ela lhe contar o segredo dentro do livro e se ele os direciona para algum tesouro, mas ela responde que nunca irá revelar a ele sobre o que este livro realmente trata, enquanto ainda tenta se desviar do constante bombardeio de ataques dele. Ele diz a ela que foi ele quem mandou aquele autor escrever um livro para ele, mas o autor recusou. Então ele acabou ameaçando o sustento da família dele e o prendeu em uma cela pequena enquanto o forçava a escrever um romance sobre ele. O pobre autor não queria arruinar seu legado escrevendo um livro bobo, então acabou escrevendo um livro muito medíocre e ruim sobre ele, que nunca foi publicado, já que o gordinho não gostou o suficiente. Lucy, no entanto, afirma que o livro é mais do que parece ser. À primeira vista, pode parecer um livro comum, mas o autor era um mago e acabou usando magia para que o livro só pudesse ser lido pela pessoa a quem ele deseja dá-lo. Isso choca Fett, que fica com medo de que o livro possa conter informações sobre suas operações desonestas e faz o possível para conseguir o livro, mas falha. Ela finalmente tira uma das chaves mágicas e invoca um espírito na forma de um homem com uma tesoura nas mãos, que pensa ser um caranguejo ou algo assim. Acontece, no entanto, que até o gorducho tem chaves mágicas, e ele mesmo as usa para invocar a grande, gorda e futura modelo plus size da Vogue. Mas para surpresa de todos, Natsu vem junto com ela. Lucy fica chocada ao ver isso e pergunta a ele como ele conseguiu encontrá-los, mas ele simplesmente explica que viu a baleia se mover, então a pegou e simplesmente veio aqui. Natsu salta dela enquanto ela tenta socá-lo, mas ele desvia e usa seu enorme sopro de fogo para lançá-la para longe. Enquanto isso, Lucy usa seu chicote para capturar o gordo e o joga em direção ao homem caranguejo, que usa suas tesouras para fazer um corte de cabelo nele. Caramba, este anime é muito estranho. Enfim, eles escapam da mansão antes que ela desmorone diante deles e voltam para a pessoa que colocou a missão pelo livro. Ele fica chocado ao ver o livro e lhes diz que queria que fosse queimado, mas Lucy lhe diz que acha que ele deveria lê-lo. O cara ainda parece muito apreensivo, mas Lucy lhe diz que sabe a verdade, que ele é o filho do autor principal, e diz-lhe que o livro foi dedicado a ele. Então por que ele quer que seja queimado? O homem responde que um dia, o pai dele desapareceu e voltou após 3 anos, afirmando que tinha escrito o pior livro de todos, e que não queria escrever uma única palavra novamente, antes de pegar um cutelo e cortar o próprio braço fora. Ele foi internado em um hospital e parecia estar em paz, mas o filho ainda estava furioso com ele por tê-los deixado por 3 anos sem nenhum contato.
Cara, eu não tive contato com meu pai nos últimos 20 anos e fiquei bem, então não se preocupe. O autor morreu pouco depois, e por muito tempo o filho ainda estava bravo com ele, mas os anos transformaram sua raiva em tristeza e arrependimento. Então ele queria que a obra pela qual ele morreu fosse queimada. Lucy pede a ele uma última vez para verificar o que há no livro e ele acaba abrindo o selo mágico, que surpreendentemente reorganiza todo o título do livro junto com o conteúdo dentro. E acaba que o livro era simplesmente uma carta para seu filho sobre o quanto ele tem orgulho dele e o quanto o ama. O homem começa a chorar quando Natsu lhe diz que ele não precisa pagar nada, já que nunca terminaram o trabalho, que era queimar o livro, e começa a se afastar. Lucy parece chocada com o fato de ele recusar uma recompensa tão alta, mas Natsu diz para ela seguir e depois explica que o homem é muito pobre e ele simplesmente alugou uma mansão gigante, pois ninguém estava aceitando sua missão. Ele conseguiu perceber isso porque o homem cheirava a uma pessoa pobre, o que contrastava com a casa rica. Eles começam a caminhar pelas estradas de grama novamente, por colinas e terra, e quando Lucy se cansa, ela simplesmente invoca o relógio e entra nele para que ele possa carregá-la. Enquanto caminham por um pântano, eles ouvem muitos barulhos vindos de um arbusto próximo, e sem qualquer aviso, Natsu simplesmente salta no arbusto tentando lutar com quem quer que estivesse lá. Acontece que o cara dentro do arbusto era ninguém menos que Gray, outro mago da Fairy Tail, que tem o péssimo hábito de se despir. Ele pergunta por que diabos ele está nu, e ele responde que estava apenas procurando um lugar para urinar. Eles começam a discutir e brigar antes de se acalmarem, e Gray diz que eles também deveriam se apressar para voltar para casa, pois Ezra está vindo. Lucy parece ter ouvido o nome de Ezra, que supostamente é a lutadora mais forte de Fairy Tail, e tanto Natsu quanto Gray parecem ter medo dela, chamando-a de demônio que pode transformar várias montanhas em pó e coisas do tipo. De repente, há uma enorme explosão onde eles estavam, e quando a poeira assenta, encontram-se enterrados até o pescoço na areia, enquanto Happy é capturado por um grupo de pessoas que o colocam em um espeto de madeira para assá-lo sobre fogo aberto. Matsu grita para que deixem Happy em paz, enquanto ele e Gray pulam, espancando os oponentes à sua frente. Um dos caras de aparência estranha acaba usando magia de areia para prender Natsu, mas Gray simplesmente o ignora antes de dizer a Lucy para salvar Happy, enquanto ele segue em frente para chutar mais 2 inimigos para o lado, antes de salvar Lucy de um frango gigante e esquisito. O último cara parece ter uma bola mágica nas mãos, mas ele acaba por ser apenas um vidente estúpido, e é facilmente derrotado. Natsu finalmente explode através da jaula de areia e usa o punho de fogo alto para derrotar o último cara antes de amarrá-los todos em volta de uma árvore para interrogatório. Antes que possam questioná-los mais, no entanto, uma sombra se aproxima por trás e leva todos os prisioneiros de uma só vez, enquanto eles não podem fazer nada além de assistir. Todos retornam à guilda, onde Natsu está preocupado por não ter dinheiro suficiente para a comida, porque come muito, o que lembra Lucy que mesmo ela precisa ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Ela caminha até o quadro e começa a procurar missões que pagam uma boa quantia de dinheiro, mas infelizmente a maioria das missões estava além de sua capacidade. Natsu chama por ela e diz que ela também deve escolher algo para ele, já que são uma equipe, o que Lucy não sabe como se sentir a respeito. Mira começa a falar com Lucy e explica como as guildas estão interconectadas e como todas elas trabalham para a mesma causa maior, mesmo que sejam fundamentalmente diferentes. Sem motivo, Gray e Natsu começam a discutir de novo, enquanto outro cara tenta flertar com Lucy, que o afugenta mostrando suas chaves mágicas. Enquanto Natsu e Gray ainda discutiam, um dos caras entra na guilda assustado, gritando que Ezra está voltando para a guilda, e toda a atmosfera da guilda muda. Uma jovem com uma armadura completa entra na guilda com uma corneta gigante nos ombros e a coloca no chão, sacudindo toda a guilda, antes de começar a perguntar sobre a localização do mestre da guilda. Mira a cumprimenta e diz que o mestre da guilda ainda está em uma reunião, e que ela pode deixar uma mensagem com ela, se quiser. Alguns caras perguntam sobre a misteriosa trompa e ela responde que recentemente dominou e matou um monstro gigante e os locais ficaram tão felizes que acabaram dando a trompa para ela como lembrança, depois de algumas decorações. Ela então olha ao redor e grita para todos se comportarem, pois está ouvindo coisas ruins sobre a Fairy Tail e como seus membros destroem tudo em que conseguem pôr as mãos. Ela repreende muitos dos membros um a um antes de se virar para Natsu e Gray, que imediatamente começam a agir como melhores amigos dizendo que estão se dando muito bem. Lucy fica chocada ao ver isso, mas Mira responde que uma vez Natsu desafiou Ezra para uma luta e ela acabou espancando-o, o que o transformou em um verdadeiro patetinha toda vez que ela fala com ele. Você pode merecer uma mamãe forte como essa. Ela também diz a Lucy que acabou espancando Gray porque ele não estava usando o uniforme adequado, e é conhecida por bater em quem ela acha que não está se comportando corretamente. Ezra se vira para Gray e Natsu e lhes diz que, geralmente, ela teria ido direto ao mestre com esse problema, mas não tem tempo suficiente, então quer que os dois façam uma equipe e a acompanhem em sua próxima missão. Todo mundo fica chocado ao ouvir que a poderosa Ezra está pedindo ajuda, pois ela sempre trabalha sozinha, mas dessa vez ela pede uma equipe.
Tanto Natsu quanto Gray se olham com olhos cheios de ódio, mas não ousam dizer nada na frente de Ezra e acatam seu pedido. Na manhã seguinte, Natsu, Gray e Lucy esperam na estação, enquanto os dois garotos estão ocupados brigando entre si sem nenhum motivo. Depois de um tempo, Ezra chega na estação com um monte de bagagem, me lembrando da minha mãe quando precisamos pegar um trem por 30 minutos. Natsu e Gray imediatamente começam a se comportar como melhores amigos novamente, enquanto Ezra pergunta a Lucy sobre ela mesma. Eles se apresentam, mas são interrompidos quando Natsu chama a atenção de Ezra e a desafia para uma luta assim que voltarem desta missão, pois agora se considera ainda mais poderoso do que Ezra após anos de treinamento. Gray acha que isso é uma sentença de morte, mas Ezra concorda com a luta, e todos embarcam felizes no trem. Logo após embarcarem no trem, Natsu começa a se contorcer por causa de enjoo, e Ezra o chama para perto dela e deixa ele descansar a cabeça nela antes de dar um soco em seu estômago e nocauteá-lo para parar com as reclamações. Graia pergunta a Ezra para revelar os detalhes da missão, e ela revela que está seguindo pistas sobre alguns homens estranhos que parecem estar atrás de um item mágico especial e a palavra-chave Canção de Ninar. Eles parecem não fazer ideia do que se trata, enquanto Ezra explica que estava em um bar quando ouviu vários homens falando sobre isso. E na conversa, mencionaram o nome de um assassino muito famoso que costumava fazer parte de uma das guildas, mas foi expulso quando se recusou a parar seus contratos de assassinato, apesar de o Conselho Mágico ter proibido pedidos de assassinato. Desde então, ele criou sua própria guilda sombria, e frequentemente é relatado que ele é visto nos locais de assassinato. Ela lhes diz que, na época, ela não reconheceu o nome dele. Caso contrário, teria prendido os homens lá mesmo, mas eles já escaparam, e agora cabe a eles descobrir do que se trata tudo isso. Ela diz a Gray que planeja atacar toda a guilda, mas sente que não pode enfrentar a guilda inteira sozinha, então acabou pedindo ajuda aos dois lutadores mais fortes da guilda. O trem finalmente para no destino e todos descem. Mas enquanto ainda falam sobre seus planos, acabam esquecendo que Natsu ainda estava no trem, e o trem segue para a próxima estação. Natsu continua rolando em seu assento, extremamente enjoado, quando de repente um cara se aproxima dele, aparentemente surpreso ao ver um feiticeiro de Fairy Tail no trem, mas antes que Natsu pudesse dizer algo, ele o chuta no rosto. Natsu se levanta irritado e começa a canalizar sua energia mágica, mas por conta do seu enjoo, não consegue fazê-lo, enquanto o cara usa sua magia negra para invocar um monte de mãos invisíveis que socam Natsu no chão. De repente, no entanto, o trem acaba parando, o que faz com que ambos caiam no chão e uma flauta estranha com uma caveira cai do casaco do inimigo. Agora que o trem parou, Natsu recupera a compostura e usa seus punhos de fogo para atacar o inimigo. E mesmo que o inimigo tente se defender, Natsu consegue socá-lo na parede. Antes que ele possa acabar com o inimigo, no entanto, é feito o anúncio sobre o trem prestes a começar a se mover de novo, o que assusta Natsu, e ele rapidamente começa a pegar suas malas e sobe no trem antes de pular em direção ao veículo em alta velocidade que é conduzido por Ezra. Ele acaba batendo a cabeça na cabeça do Gray, e depois que ambos se levantam, ele lhes diz que um esquisito o atacou no trem com uma flauta de caveira, que disse algo sobre ser de uma guilda das trevas. Ezra lhe dá um tapa por não ter parado o cara antes de entrar de novo no veículo, enquanto Lucy contempla se essa flauta mágica é um dos itens amaldiçoados que podem trazer a morte a quem ouvir a música. Ezra lhes diz para terem cuidado enquanto acelera pelo deserto, ansiosa para alcançar os inimigos antes que causem qualquer tipo de catástrofe às pessoas comuns que vivem por perto. Ezra continua acelerando pela cidade enquanto Natsu está quase morrendo por causa do veículo, mas Ezra não lhe dá atenção, pois sua primeira prioridade é parar esses vilões a qualquer custo. Eles finalmente conseguem chegar à estação próxima, onde encontram uma enorme multidão já em frente à estação. Os guardas anunciam que houve um descarrilamento nas trilhas, causado por alguns magos malignos, e Ezra imediatamente se aproxima dele para obter mais informações, mas ele não responde imediatamente, então ela acaba dando um soco nele e segue para o próximo cara em busca de informações, socando-o também quando ele não responde imediatamente. Ela finalmente consegue obter a informação sobre o paradeiro da Guilda das Trevas, e todos eles correm para dentro, enquanto Lucy ainda carrega o corpo inerte de Natsu, que está doente após as longas viagens. Eles entram e encontram um monte de guardas militares caídos no chão, enquanto Ezra diz a eles que os militares não foram de utilidade contra tais feiticeiros das trevas e foram um desperdício total. Eles continuam se movendo e finalmente chegam à área, apenas para encontrar toda a Guilda das Trevas junta, de pé contra eles junto com o assassino, a quem chamarei de ceifador. Lucy tenta acordar Natsu, dizendo que não é hora de dormir, pois os inimigos estão por perto, mas Natsu ainda está quase inconsciente. Ezra pergunta ao Reaper o que ele vai fazer com a flauta ali, e ele simplesmente se eleva no ar com a ajuda de sua magia de vento. E como um pombo desempregado, ele acaba sentado sobre o alto-falante do trem, dizendo a eles que vai tocar a flauta da sala de controle e o alto-falante amplificará o som, matando todas aquelas pessoas paradas fora da estação. E se ele conseguir aumentar o volume ainda mais, pode até ser capaz de fazer o som ser audível por toda a cidade, causando mortes em massa.
O cara de cabelo esquisito que encontrou o Natsu no trem os interrompe e usa suas mãos mágicas para tentar atacá-los, mas Natsu acaba acordando ao ouvir a voz dele e consegue bloquear os ataques facilmente, totalmente animado novamente. O ceifador simplesmente diz aos seus subordinados para lidarem com os feiticeiros Fairy Tail e simplesmente desaparece. Antes que possam começar a lutar, porém, Ezra diz a Natsu e Gray que devem seguir o ceifador, e que se lutarem juntos, até o ceifador cairia diante deles. Ela diz a eles que cuidará dos membros restantes daquela guilda e os incentiva a seguir em frente, dizendo para trabalharem juntos. Eles dois correm à frente, mas dois dos membros da Guilda Negra, incluindo o cara cabeça de nabo, acabam seguindo-os, enquanto Ezra se prepara para lidar com o resto. Ezra finalmente invoca sua espada e se prepara para uma luta, dizendo aos membros da Guilda das Trevas para se renderem, mas eles acabam atacando a todos de uma vez. Porém, Mamãe é super forte e começa a derrotar hordas de inimigos de uma vez. Alguns dos usuários de magia tentam lançar projéteis mágicos contra ela, mas ela consegue simplesmente desviá-los e troca sua espada por uma lança antes de atingir vários inimigos de uma só vez. Em seguida, ela novamente muda sua arma para um conjunto de pequenas espadas e começa a atacar os inimigos, chocando-os profundamente, pois eles nunca viram um usuário de magia como ela que consegue trocar de armas tão facilmente. Lucy está confusa sobre o que está acontecendo, mas Happy informa a ela que Acer basicamente tem um portal secreto no traseiro que ela usa para guardar um monte de armas, mas normalmente a troca de armas leva muito mais tempo do que o que ela está vendo agora. Assistir Ezra sendo uma Girl Boss acende uma chama dentro de Lucy, que pega uma de suas chaves mágicas e chama o Garoto Caranguejo novamente. Muitos inimigos tentam atacar Lucy ao mesmo tempo, mas o Garoto Caranguejo consegue cortar suas armas enquanto lhes dá um corte de cabelo horrível ao mesmo tempo. Ainda assim, um monte de inimigos permanece, e Ezra se cansa disso e decide se transformar em sua forma final. Ela canaliza sua energia mágica e invoca uma linda armadura mágica na qual ela parece uma verdadeira dominadora. Ela convoca um monte de espadas voadoras ao seu redor, enquanto os caras simplesmente a observam maravilhados. Em seguida, ela usa as espadas para derrotar cada um deles, exceto um sujeito magricela e um gordinho. O cara magricela tenta atacá-la, mas ela o derrota com facilidade antes de voltar ao normal. O gordo fica apavorado e foge, e Ezra diz a Lucy para segui-lo e derrotá-lo enquanto ela se ajoelha, por ter exagerado em suas habilidades mágicas. Ela então vai até a varanda e com um megafone grita para as pessoas lá embaixo correrem por suas vidas e trancarem suas portas, pois a estação foi tomada por uma organização maligna que está tentando lançar uma maldição de morte sobre elas. Felizmente, todas as pessoas começam a correr assustadas, enquanto ela diz aos guardas para fazerem o mesmo. Enquanto isso, Natsu e Gray ainda estão tentando encontrar o ceifador, e enquanto discutem entre si, chegam a uma encruzilhada onde são forçados a se dividir em duas equipes para procurar o inimigo. Gray vai até a sala de controle, mas a encontra vazia, quando de repente é atacado pelo cara da múmia, mas consegue desviar do golpe. A múmia continua atacando, mas ele continua desviando dos ataques, até que finalmente decide revidar e cria um escudo de gelo para bloquear os ataques, antes de criar alguns punhos de gelo para acertar o cara de volta. Gray percebe que o plano deles deve ser diferente e pergunta à múmia qual é o plano real deles, enquanto a múmia simplesmente sorri e afirma que a barreira de vento já deve estar erguida agora, e que não há nada que eles possam fazer para salvar alguém agora. Gray o agarra pelo colarinho e o empurra contra a parede, forçando-o a dizer a verdade, quando a múmia responde que sequestrar a estação era apenas a primeira parte do plano deles para que pudessem se livrar de feiticeiros incômodos como eles. Agora que a barreira de vento está criada, eles não podem sair da estação. Enquanto isso, o ceifador irá até a próxima cidade, onde a reunião de todos os mestres de guilda está acontecendo. Ele então tocará a música da flauta mágica lá, matando todos eles e derrubando o atual Conselho Mágico. Enquanto Gray se distrai com isso, a múmia consegue acertá-lo de volta com suas coisas estranhas de tentáculos. A múmia então agarra Gray com suas coisas estranhas de tentáculos, mas ele consegue usar sua magia de gelo e congela os tentáculos antes de despedaçá-los. Ele então se aproxima da múmia e a congela completamente antes de seguir em frente. Gray volta para Ezra e pergunta a ela se está bem enquanto ela está ocupada amarrando os homens feridos. Ela pergunta sobre Natsu, mas ele rapidamente descarta dizendo que foram separados durante o combate e que não é importante porque o alvo real deles é a cidade mais à frente, onde todos os anciãos estão tendo uma reunião. Ezra fica chocada ao saber disso e pergunta a ele se tem certeza, e ele responde que sim, antes de lhe contar que também viu o enorme tornado de vento fora da estação e que precisam encontrar uma maneira de sair disso bem rápido. Ela diz a Gray que um dos membros, chamado Kage, que Natsu está perseguindo, é na verdade um mágico muito especial que é capaz de anular outras magias, e se eles conseguirem capturá-lo, podem fazer com que ele anule o tornado do lado de fora, mas Natsu está tendo muita dificuldade em descobrir a posição do inimigo, e simplesmente começa a queimar e destruir tudo que aparece na frente dele, mas não tem sucesso. Kage acaba se divertindo e dá um soco em Natsu por trás, jogando-o contra as paredes. Natsu se levanta e quer acabar com Kage, mas se contém e pergunta a ele sobre a localização do ceifador.
Cade simplesmente ri dele, pensando que Natsu está com medo dele e não quer realmente lutar. Então, ele acaba propondo um acordo, afirmando que se Natsu conseguir derrotá-lo em uma luta, ele pode revelar a localização do ceifador. Natsu fica super animado com isso, pois agora pode derrotar Cade e conseguir a informação também. Kage tenta usar seus socos de sombra repetidamente, mas Natsu consegue desviar dos golpes todas as vezes, surpreendendo Kage, que pensava que seria fácil. Kage decide usar um de seus ataques mais fortes, as sombras de cobra, mas Natsu simplesmente usa seus punhos flamejantes para revidar e destrói as cobras de sombra de uma só vez, o que assusta Kage, pois ele não achava que Natsu fosse tão forte. Natsu acerta outro golpe final e massivo e o lança contra a parede, quebrando cada osso do seu corpo enquanto ele fica no chão derrotado. Ele começa a interrogá-lo, mas antes que ele possa responder, Ezra chega junto com Gray e simplesmente usa sua espada para iniciar a conversa, enterrando-a profundamente na parede, bem ao lado da cabeça de Gray. Ela diz a ele que, se quiser viver, obedecerá às ordens deles e anulará a barreira mágica de vento do lado de fora da estação. Cade parece relutante, mas concorda no final quando, de repente, um círculo mágico aparece em seu peito e uma mão irrompe através dele, ferindo-o fatalmente. Acontece que um dos capangas que pode se teletransportar acabou recebendo ordens para matar Cade, antes que ele possa ajudar nossos heróis. Ezra rapidamente agarra Cade, dizendo para ele não morrer, enquanto Natsu fica tão furioso que usa seus socos flamejantes para socar o inimigo através de outra dimensão, nocauteando-o completamente, enquanto grita com ele por atacar seu próprio camarada, criticando sua humanidade. Ezra ainda continua tentando acordar Cade e começa a bater a cabeça dele contra o chão. Ezra não parece ser a mais esperta do grupo, mas eu adoro garotas que têm um pouco de loucura nelas. Enfim, agora eles têm que encontrar uma saída desse tornado, porque não tem a opção de pedir ajuda ao Cade, já que mal conseguem mantê-lo vivo, e nessa condição ele não pode usar sua magia de forma alguma. Todos eles saem, enquanto Ezra lhes diz que qualquer um que tocar nessa barreira de tornado se machuca muito, mostrando seus ferimentos. Natsu, por outro lado, não liga muito e tenta usar seus punhos flamejantes para romper, mas falha miseravelmente e é derrubado para trás. Natsu, no entanto, está determinado a sair dessa situação e se levanta repetidamente, socando e chutando a parede, apenas para encontrar os mesmos resultados. Natsu, porém, levanta-se novamente e tenta investir contra a parede de vento, mas acaba sendo parado por Lucy, que o segura por trás. Isso de repente lembra Natsu sobre o incidente quando ele foi transportado através do mundo celestial para o próximo lugar ao agarrar a empregada gorda na mansão do ricaço. Lucy diz a ele que isso não é possível, pois eles precisam ter outro mago celestial do lado de fora da parede de tornado e não tem essa liberdade. Natsu de repente se lembra que a empregada gorda conseguiu cavar seu caminho por tudo, e se eles a tivessem, poderiam tê-la usado para sair dessa situação. Quando de repente Happy exclama que acabou de se lembrar que, após derrotar o gordo rico filho da puta, o espírito da empregada gorda encontrou-o e disse-lhe que queria fazer um contrato com a Lucy, já que não tem nenhum dono neste momento, enquanto ele mostra a chave. Eles ficam extremamente felizes e Lucy usa a chave para invocar a empregada, que não se parece em nada com o gorila gordo que vimos, mas em vez disso se transformou em uma jovem pequena. Lucy e Natsu ficam chocados com isso, enquanto Gray não entende o que há de errado com a aparência dela. A empregada mostra sua forma mais velha, assustando tanto Natsu quanto Gray, antes de lhes contar que pode se transformar na forma que seu mestre mais deseja. Lucy rapidamente diz a Virgo que não há tempo para forjar um contrato oficial, então se ela pode simplesmente começar a trabalhar, e ela concorda antes de cavar diretamente para baixo e sair ao ar livre. Todos a seguem e conseguem escapar da área com segurança, e olham ao redor para perceber que tanto o Happy quanto o Natsu parecem estar desaparecidos. Assim que saíram, Natsu disse a Happy para usar toda sua energia mágica para voar o mais rápido possível, e com a velocidade de um foguete, ele conseguiu alcançar o ceifador, colidindo com ele no ar enquanto cai de volta para a pista abaixo. Ele agarra a Happy enquanto lhe diz que não consegue mover mais um músculo por causa de todo o voo, mas Natsu o agradece, dizendo que é o suficiente, enquanto o ceifador usa sua magia de vento para tentar jogá-lo fora da pista. Mas Natsu consegue resistir e então usa a explosão de fogo contra o ceifador, antes de tentar socá-lo. O ceifador, no entanto, consegue desviar, chocado com sua força e tenacidade. Sem perder o ritmo, Natsu continua com outro soco, que o ceifador consegue bloquear, mas novamente fica chocado com a força por trás deles. O ceifador começa a voar e decide que não pode correr riscos contra esse garoto, e começa a voar para manter distância entre ele e Natsu antes de usar um feitiço de tornado para lançar Natsu no ar e depois no vale, empurrando-o para fora dos trilhos. Happy olha impotente, pois não tem energia para transformar suas asas e ajudar Natsu. Natsu acaba caindo e quebra a cabeça em algumas pedras enquanto pensa em maneiras de escapar deste enigma, quando de repente se lembra de que uma vez Macau lhe ensinou que ele pode mudar as propriedades de seu fogo à vontade, se realmente quiser, e em vez de simplesmente queimar tudo que toca com ele, ele pode na verdade controlá-lo para queimar apenas de acordo com sua vontade. Natsu tenta e consegue controlar seu fogo e o utiliza para se impulsionar para fora do vale e voltar para os trilhos novamente.
Então ele usa seu sopro de fogo, lançando-o diretamente no ceifador, mas ao gastar muita energia, o ceifador consegue bloquear o ataque. O ceifador reconhece a força dele e diz que agora não vai se conter, e Natsu responde que ele também não vai. O ceifador se cobre com um tufão cheio de ventos incrivelmente rápidos que criam uma armadura ao seu redor. Natsu tenta socá-lo, mas seu fogo é simplesmente dissipado pelas fortes correntes de ar. O ceifeiro diz a ele para admitir a derrota, pois ele nunca poderá derrotar a magia de vento com a magia de fogo, e toda vez que tentar atacá-lo, será levado pelos ventos fortes. Em seguida, ele se lança ao ar e ataca Natsu com alguns espinhos mágicos que ele consegue desviar, antes de se cobrir de fogo e disparar em direção ao ceifador para um ataque com seus punhos flamejantes. O ceifador, no entanto, simplesmente usa sua magia para lançá-lo de volta ao chão. Antes que ele pudesse recuperar seu equilíbrio, o ceifador usa seu ataque de magia mais forte e o lança em Natsu, que não consegue desviar a tempo, e recebe o impacto do golpe, sendo lançado e caindo no chão imóvel e inconsciente, enquanto o pobre Happy tenta acordá-lo. O ceifador fica impressionado com a força física de Natsu, pois afirma que até mesmo os homens mais resistentes que ele já viu teriam sido despedaçados se fossem atingidos diretamente por esse ataque, mas Natsu não tem nenhum arranhão. Antes que ele pudesse acabar com Natsu, no entanto, ele acorda mais uma vez, pronto para se lançar contra o inimigo. Natsu usa seus punhos flamejantes para atacá-lo, mas é jogado para trás novamente sem dificuldades. Isso enfurece Natsu, que se levanta e começa a tentar arrancar os trilhos da linha férrea. Todo o seu corpo fica envolto em fogo enquanto ele acessa seu potencial latente devido à sua raiva. E de repente o vento ao redor do ceifeiro começa a enfraquecer. Devido à quantidade insana de calor que Natsu está produzindo, cria-se um vácuo de ar ao seu redor, o que faz com que o vento ao redor do ceifador se dissipe, deixando-o vulnerável. Happy rapidamente percebe o que está acontecendo e provoca ainda mais Natsu, dizendo que Gray poderia ter derrotado o ceifeiro muito mais facilmente e rapidamente, o que deixa Natsu ainda mais irritado, e as chamas ao seu redor aumentam, até que o ar ao redor do ceifeiro desaparece completamente. Natsu então desferra um soco nuclear que causa ao Reaper algumas lembranças de Hiroshima, enquanto ele é lançado ao oblívio por um único soco, perdendo a batalha imediatamente, enquanto Happy e Natsu celebram. Logo depois disso, até mesmo Erza, Gray e Lucy chegam ao ponto junto com um Cade ferido, que está horrorizado ao ver que o membro mais poderoso de sua guilda foi derrotado por um único mago. Erza parece estar muito fraca pela luta e pela viagem, enquanto Natsu e Gray batem cabeça novamente sobre quem é mais forte. Erza diz ao resto que eles estão indo para a cidade próxima de Clover, onde os anciãos estão realizando sua reunião, e eles entregarão a Flauta da Morte, juntamente com os relatos do que aconteceu. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, Cade acaba sequestrando o veículo e, com a ajuda de suas mãos mágicas, rouba a flauta e foge no veículo, deixando o grupo chocado. Eles correm atrás do desgraçado, mas Cade acaba encontrando o mestre da guilda em uma selva, onde ele provavelmente estava se divertindo. Cade acredita que isso é seu bilhete dourado e pergunta a Mac se ele poderia tocar uma música para ele. Mac olha para ele e diz que a flauta parece feia e perturbadora, mas Cade o ignora, dizendo que será uma honra tocar para um feiticeiro. Mac diz para ele continuar, justo quando o grupo chega por perto, mas são parados por alguns outros mestres da guilda que lhes dizem para ficar e assistir. Max fica ali confiante, dizendo a Cade para tocar a flauta, mas o olhar firme e gentil do mestre da guilda muda o coração de Cade, que decide que não quer mais vingança e deixa a flauta cair no chão. De repente, no entanto, a flauta ganha vida própria e chama todos os outros magos de fracos antes de se tornar um monstro gigante e dizer que destruirá a humanidade como está. Todos os magos ficam chocados ao ver a flauta ganhando vida, e acontece que havia um exército real marchando nas proximidades que avistam o monstro e tentam atacá-lo, mas o monstro simplesmente dispara uma explosão de energia em uma montanha próxima, transformando as montanhas em poeira, fazendo com que o inimigo enfie o rabo entre as pernas e fuja. Erza diz a Natsu e Gray que eles têm que derrubar esse monstro juntos, e eles começam a discutir entre si, dizendo que podem derrotar o monstro sozinhos, mas um olhar frio de Erza os coloca de volta na linha, e eles se posicionam para elaborar um plano de ataque. Eles correm em direção ao monstro e pulam no ar enquanto Erza se transforma na forma de deusa e desferra um golpe massivo no monstro, enquanto Gray usa sua magia de gelo para esfaquear o monstro com vários picos de gelo, e Natsu cobre seus punhos com fogo e os usa para socar o monstro diretamente no rosto. Isso enfurece o monstro, que tenta derrubá-los, mas todos se esquivam antes de Erza e Gray o atacarem novamente, abrindo caminho para Natsu desferir outro golpe massivo. O monstro decide tocar a canção da morte naquele instante para acabar com a luta e com a vida de todos ao redor. O monstro respira fundo e começa a tocar esse som enquanto todos tapam os ouvidos. Mas resulta que a luta causou a formação de vários buracos no corpo do monstro, essencialmente danificando a flauta e impossibilitando a produção de qualquer som.
Isso enfurece o monstro, que começa a quebrar tudo, mas Gray e Natsu defendem os outros antes de começarem outro ataque, que é iniciado por Erza e Gray desferindo múltiplos golpes seguidos enquanto Natsu se prepara para um ataque final, e usa um ataque de bomba espiritual para evaporar completamente o monstro gigante, criando um buraco enorme no chão, até mesmo destruindo algumas montanhas no processo. Todos ao redor estão totalmente chocados e impressionados ao ver uma performance tão incrível por parte desses jovens magos, enquanto eles pegam seu mestre da guilda e se afastam da cena. Agora que Erza e seu grupo estão de volta da missão e derrotaram com sucesso a Guilda Negra, Natsu agora desafia para uma luta novamente na frente de todos. Todos os membros da guilda se reúnem na rua enquanto Natsu e Erza se preparam para um duelo desastroso. Todos torcem enquanto várias pessoas apostam em Erza e algumas apostam em Natsu. Natsu teve seu duelo com Erza quando era criança pela última vez, e nos vários anos seguintes, ele aumentou sua força e habilidades de combate várias vezes, e muitas pessoas acreditam que ele pode ter uma chance contra Erza afinal. Erza está pronta para o duelo e avisa que não vai pegar leve, mas Natsu está animado e diz a ela para dar o seu melhor. Erza rapidamente se transforma em uma de suas belas armaduras baseadas em fogo, que é extremamente eficaz contra um mago do tipo fogo como Natsu, mas ele não se intimida com isso, e imediatamente avança com um soco flamejante, que Erza consegue desviar antes de tentar atingi-lo de volta com seu cajado, mas ele a desvia e contra-ataca com um chute flamejante, que Erza também consegue desviar. Ele recua e se transforma em Cherissa, lançando seu lança-chamas contra ela, mas ela desvia agilmente, e ambos estavam prestes a se enfrentar novamente quando Pip the Frog entra no meio e para a luta, dizendo que é do Conselho Mágico, e está aqui para prender Erza pelo crime de destruir a estação de trem e uma cidade inteira, junto com algumas montanhas, em sua última luta contra os membros das Guildas das Trevas. Todos ficam chocados com isso, mas nenhum deles pode fazer nada, já que o Conselho Mágico é o poder supremo, e eles podem fazer o que quiserem sem qualquer repercussão. Erza é levada por Pip enquanto o restante dos membros volta para dentro da guilda. Não é surpresa, no entanto, que Natsu não vai aceitar isso, e está desaparecido da guilda. Acontece que ele acabou se vestindo como uma Erza de Walmart, e atravessou as paredes do Conselho Mágico, alegando ser a pessoa que destruiu as cidades enquanto estava vestido como Erza, apenas por diversão. E que não é culpa da Erza. Ele é capturado, claro, e colocado com Erza na mesma cela. Erza chama-o de idiota de cérebro liso, enquanto explica que a prisão foi apenas uma farsa para dar a percepção de que os magos estão sendo controlados, e na realidade, ela teria voltado para a guilda em algumas horas. Mas porque Natsu fez aquela besteira antes, agora eles têm que passar a noite na cela sem motivo. Mesmo que o Natsu seja burro, ela ainda gostou do fato de que ele tentou salvá-la e basicamente se apaixonou pelas ações impetuosas dele. No dia seguinte, todos voltam para o guilda. Depois de alguma conversa fiada, Natsu grita para Erza para continuar o duelo que estava acontecendo no dia anterior. Mas, para surpresa geral, Erza diz que está cansada e não quer lutar agora. Natsu, no entanto, tem a capacidade mental de um shake de proteína, e acaba avançando contra ela com seus punhos flamejantes, mas para surpresa de todos, é nocauteado com um único soco de Erza. Todos começam a rir, mas de repente, o mestre da guilda afirma que está com sono, e todos seguem esse padrão antes de serem nocauteados para dormir imediatamente. Apenas o mestre da guilda consegue resistir à magia, enquanto um homem usando um manto entra, cobrindo o rosto, e vai até o quadro de avisos antes de pegar uma das missões e ir embora. Todos acordam quando o homem sai, e Lucy parece estar completamente surpresa com o que acabou de acontecer. Mira explica que isso foi obra de Mistogan, um dos membros mais fortes da guilda, que não quer que ninguém saiba sua identidade, então ele sempre derruba todos antes de pegar a missão. A única pessoa que viu seu rosto é o mestre da guilda, e outro cara chamado Laxus, que também é um dos membros mais fortes da Fairy Tail. Laxus aparece na varanda e Natsu, upando a ideia, imediatamente o desafia para uma luta. Laxus, no entanto, rejeita Natsu instantaneamente, dizendo que se ele nem consegue derrotar Erza, então não tem chance contra ele. Natsu, no entanto, não se intimida tão facilmente e diz a ele para calar a boca e lutar com ele antes de tentar pular para o segundo andar. Mas o mestre da guilda usa sua magia para ampliar o punho e derruba Natsu, dizendo que ele não tem permissão para ir ao segundo andar. Lucy pergunta a Mira sobre a regra, e Mira explica que o segundo andar tem um quadro de avisos que é reservado apenas para 5 pessoas na guilda, incluindo Mistogan, Laxus e Erza. Essa placa contém as missões mais mortais, e são basicamente de nível S, que só podem ser realizadas por aventureiros de nível S. Lucy pergunta se eles algum dia poderão alcançar aquele nível, mas ela simplesmente responde que apenas o mestre da guilda tem o poder de decidir quem pega aquela missão e quem não pega. Mais tarde naquela noite, Lucy volta para sua casa e entra em seu quarto, apenas para ficar horrorizada ao ver Natsu e Happy malhando em sua cama. Ela os chuta para o chão, onde eles novamente começam a malhar antes de entregar a ela um dos panfletos do quadro de avisos. Lucy olha para isso e fica horrorizada ao ver que é uma das missões de ranks que Miro estava falando. Ela pergunta a Natsu de onde ele conseguiu e descobre que Happy a roubou.
Natsu diz a ela que vai para aquela missão e quer que ela o acompanhe, pois quer provar a si mesmo para o mestre da guilda, mas Lucy recusa imediatamente, dizendo a ele que isso é suicídio e que ele deveria esquecer isso. No entanto, Natsu não é uma pessoa que desiste e diz a ela que vai com ou sem ela antes de pular pela janela dela. Ela olha novamente para o folheto e percebe que diz que a pessoa que completar a missão receberá uma chave mágica especial para um dos espíritos mais fortes, e isso anima Lucy, que imediatamente corre para fora, dizendo a Natsu para esperar, pois ela também vai. O guild inteiro está em tumulto, pois não sabem o que fazer agora que Natsu pegou com o folheto e partiu para a missão. O mestre da guilda pergunta a Mira sobre o paradeiro de Ares, mas acontece que até ela está em uma missão, o que não deixa muitas pessoas fortes o suficiente para controlar Natsu. Finalmente, o mestre da guilda vai até Laxus e pede para ele trazer Natsu de volta, mas ele recusa, dizendo que não vai atrás de alguém tão burro e desperdiçar seu tempo precioso. O mestre da guilda diz que só ele pode trazer Natsu de volta à força, mas isso incomoda Gray, que diz ao mestre que ele pode facilmente trazer Natsu de volta por conta própria antes de sair para encontrá-lo. Natsu e Lucy, por outro lado, finalmente chegam perto de uma cidade portuária, e parecem estar bastante felizes quando Lucy lhes diz que precisam encontrar um barco. Natsu imediatamente lhe diz que ela está louca, e que eles vão alcançar a ilha nadando pelo oceano. Parece que ele tem bebido muito Red Bull. Lucy o interrompe e começa a perguntar aos marinheiros e aos barcos de pesca na área se podem levá-los até a ilha, mas todos se recusam a ajudá-los, dizendo que não querem ter nada a ver com aquela ilha. Natsu parece estar feliz e diz que deveriam simplesmente nadar, quando de repente Gray chega atrás deles, pegando-os de surpresa. Ele diz que está ali para levá-los de volta e que provavelmente serão expulsos da guilda por fazerem algo tão estúpido. Lucy parece estar horrorizada, mas Natsu não se intimida, dizendo a ele que não vai voltar. Tanto ele quanto Gray estavam prestes a brigar quando um dos marinheiros perguntou se eles eram magos que poderiam levantar a maldição da ilha. E Natsu imediatamente responde que eles são de fato magos que estão aqui para salvar a ilha. Ele lhes diz que os levará para a ilha, mas Gray começa a dizer que eles não vão a lugar nenhum quando Natsu o derruba e o joga no barco junto com eles. Quando Gray acorda, Natsu está um desastre, vomitando no mar, enquanto o marinheiro lhes diz que ninguém gosta de se aproximar da ilha porque é amaldiçoada, e ele está ansioso para encontrar alguém que possa quebrar a maldição. Lucy pergunta sobre que tipo de maldição ele está falando, mas o marinheiro não responde, e em vez disso, simplesmente mostra o braço, que parece ser de um demônio. Lucy fica horrorizada ao ver isso, e o marinheiro finalmente aponta uma ilha à distância, dizendo que o destino deles está próximo. Todos olham para a ilha, mas quando se viram, descobrem que o marinheiro parece estar desaparecido. E antes que possam descobrir o que realmente aconteceu, uma onda enorme se levanta e eles acabam sendo engolfados por ela, entrando na água. Eles acordam no dia seguinte na margem da ilha, e felizmente todos parecem estar bem. Natsu está grato por tocar em terra firme novamente e corre pela ilha de alegria. Lucy pega o folheto e lê que há uma vila dentro desta ilha e que o ancião da vila solicitou a missão, então eles têm que ir conhecê-lo. Gray se levanta e lhes diz para esperarem, mas Natsu diz que ele não pode levá-los de volta, pois o barco não está em lugar nenhum. Surpreendentemente, no entanto, Gray diz a eles que vai trabalhar com eles, pois não pode correr o risco de ser ofuscado por alguém tão estúpido quanto Natsu, então ele vai ajudá-los a completar a tarefa. Eles vagam pela floresta o dia todo, e finalmente chegam à aldeia ao anoitecer. A vila parece estar fechada por uma porta maciça, então eles atiram na porta para abrir, e alguns guardas perguntam de cima se são amigos ou inimigos. Lucy grita para eles que são os magos da guilda Fairy Tail, mas a vila não foi notificada da chegada deles, então eles têm que mostrar seus emblemas antes de serem bem-vindos dentro da vila. Eles são recebidos pelo ancião que os agradece por aceitarem o trabalho antes de contar sobre a maldição da ilha. Ele diz às pessoas ao seu redor para tirarem suas vestes, e elas o fazem sem pensar duas vezes. Quando eu digo algo assim, as pessoas chamam de assédio sexual. Natuz e o resto ficam chocados ao ver que todos esses aldeões parecem ter algum tipo de anormalidade e desfiguração em seus corpos, semelhante à do marinheiro que os trouxe aqui. Greg e Lucy simpatizam com eles enquanto Natsu acha que eles são legais e quer ter alguns chifres ou caudas também. Gray pergunta ao ancião se ele tem certeza de que essa desfiguração é devido a uma maldição e não a alguma doença contagiosa, mas o ancião lhe diz que eles consultaram vários médicos, mas que não tem ideia de que essas doenças já existiram. Ele diz a Gray que a ilha tem estado sob a luz da lua por milhares de anos, mas há algum tempo a lua ficou roxa. E foi quando essa maldição começou. Segundo eles, a culpa é toda da lua. E à medida que as nuvens se afastam da lua, Lucy vê a lua roxa em todo o seu esplendor. Mas de repente, todos os aldeões começam a passar por uma transformação dolorosa e se transformam em demonoides completos, mas parecem manter sua humanidade. O ancião lhes diz que toda vez que a lua roxa brilha sobre eles, eles se transformam nesses demonoides. E muitas vezes, alguns perdem sua humanidade e acabam atacando os outros.
De acordo com ele, não há esperança para esses indivíduos desafortunados e eles simplesmente matam a pessoa que perde sua humanidade. E ele mostra a eles uma foto de seu filho, que passou por um destino semelhante há algum tempo, e Lucy fica chocada ao ver que a foto mostra o cara que acabou de trazê-los para cá, já que seu espírito ainda está vagando pela ilha porque ele não consegue descansar. O ancião lhes diz que há apenas uma coisa que pode salvá-los, e é destruir completamente a lua. Gray e Lucy ficam surpresos ao ouvir isso, mas não dizem nada. Todos são oferecidos comida e abrigo, mas Natsu parece estar disposto a destruir a lua completamente, já calculando quantos socos seriam necessários para destruí-la, enquanto Gray lhes diz que deveriam descansar, pois tem um longo dia pela frente e poucas pistas para seguir. Então, eles vão descansar antes de iniciar a busca no dia seguinte. No dia seguinte, eles acordam totalmente revigorados e estão animados para seguir em frente com a jornada, e Lucy imediatamente chama o espírito do relógio e entra nele, pois está com medo da maldição, enquanto Natsu e Gray caminham à frente com uma atitude despreocupada, prontos para enfrentar qualquer perigo, quando de repente sentem a terra tremer e se viram para ver uma coisa parecida com um rato gigante com um sorriso muito assustador no rosto. Gray reage rapidamente e cria um escudo de gelo na frente deles, mas o rato atira neles com um líquido de cheiro forte. O rato começa a persegui-los, enquanto dispara o fluido fedorento, quando Gray usa um chão de gelo, o que faz o rato escorregar e cair antes de ser nocauteado. Lucy percebe uma estrutura gigante em ruínas, parecida com um túmulo, e diz a eles que deveriam se abrigar ali, mas Natsu e Gray estão ocupados tentando matar o rato completamente, mas tudo em vão. Finalmente, eles acabam entrando na tumba arruinada, onde as paredes estão cobertas com emblemas da lua bonitos e feitiços. Lucy diz para eles se moverem com cuidado, mas Natsu, o idiota gigante, acaba pulando no chão, o que resulta em o chão se quebrar e todos caírem. Depois de recuperarem o equilíbrio, Natsu sai correndo para encontrar outra coisa, como uma criança estúpida, forçando Gray e Lucy a segui-lo. Eles caminham em direção ao penhasco, onde veem uma estrutura gigante congelada, e dentro dela parece haver um monstro congelado. Isso choca Gray profundamente, que começa a tremer enquanto Lucy lhe diz para se acalmar. Gray responde que o monstro lá dentro se chama Deliora, o demônio da destruição, mas ele não faz ideia de como ela está aqui. De repente, eles ouvem um monte de vozes se aproximando, então eles se escondem rapidamente enquanto dois caras entram na área. Um deles parecia um macaco esguio, enquanto o outro parecia um cacto azul. De repente, uma mulher em uniforme de empregada entra na área e informa os dois que há alguns intrusos por perto, que eles feriram o rato, que parece estar trabalhando com eles. Ambos os caras dizem a ela que precisam encontrar os intrusos rapidamente e colocá-los em sono eterno antes do ritual de ressurreição e correm para fora da caverna. Gray parece estar tenso ao relembrar que este monstro destruiu cidades inteiras e matou milhões de pessoas, e só foi parado quando o mestre de Gray deu sua vida para selá-lo, e ele não pode deixar isso ser em vão. Todos ficam em frente ao demônio apenas olhando para ele quando Natsu anuncia que vai destruir o demônio sozinho. Mas dessa vez, Gray o afasta com um soco de verdade, dizendo para ele não se aproximar do demônio de jeito nenhum, pois não podem arriscar que ele derreta o gelo e liberte o demônio. Graves parece estar sobrecarregado pelo demônio e incapaz de pensar claramente, mas diz aos outros que eles vão acampar aqui e esperar o anoitecer, pois ele acredita que a luz da lua e a presença deste monstro estão de alguma forma conectadas. Natsu quer ir atrás dos inimigos, mas acaba dormindo no chão enquanto uma entediada Lucy invoca um espírito que toca harpa e que começa a tocar um rap hardcore para eles. E logo todos acabam adormecendo. A noite finalmente cai, e todos são despertados abruptamente pelo súbito tremor da terra, e veem que uma luz roxa mística parece estar passando pelo teto da caverna diretamente no demônio. Greg fica horrorizado e começa a entrar em pânico antes de dizer a eles para seguirem no escada acima, pois precisam encontrar a fonte disso. Eles sobem para ver um monte de círculos mágicos e, finalmente, chegam ao topo para encontrar um grupo de figuras encapuzadas realizando algum tipo de ritual mágico secreto. De repente, Gray percebe que a pura luz do luar pode dissipar qualquer tipo de magia, e eles estão tentando usar isso para libertar o monstro de sua prisão de gelo. Natsu imediatamente quer atacar, mas Gray o convence a não fazê-lo quando os dois caras de antes chegam com a garota empregada, reclamando de não conseguirem encontrar os intrusos, mas decidem que isso não é mais importante. Eles estão acompanhados por um homem armado que Gray reconhece como Leon, o segundo aluno de seu mestre, que costumava ser um amigo há muito tempo. Ele não tem ideia de por que está aqui e senta-se em silêncio enquanto seus subordinados lhe contam sobre os aldeões que lançaram uma missão para parar suas atividades. Então Leon simplesmente diz a eles para matar todos os aldeões para que não haja ninguém que possa interromper seu plano. Gray está horrorizado com isso, mas Natsu já teve o suficiente e pula no topo do muro, gritando para eles que ele é o intruso e que vai acabar com eles. Todos reconhecem a marca no braço dele como a marca de Fairy Tail, mas Leon diz para não perderem mais tempo e irem lidar com os aldeões o mais rápido possível. Natsu corre em sua direção, mas para sua surpresa, um Gray ainda mais irritado o ultrapassa e usa uma magia de espinho de gelo para empurrar todos para trás, enquanto Leon salta e contra-ataca com a mesma magia. Leon novamente diz aos seus subordinados para matarem os aldeões, e quando Natsu tenta ir atrás deles, Leon usa sua magia de gelo para congelá-lo no lugar,
criando uma bola ao seu redor. Ele tenta usar a mesma magia em Lucy, mas Gray o ataca imediatamente com sua magia de gelo mais uma vez, e Leon é forçado a se defender conjurando um escudo de gelo. Isso dá a Happy e Lucy a chance de escapar ilesos enquanto seguem as pessoas que foram atacar os aldeões. Natsu desafia Leon mais uma vez, o que irrita Gray e ele chuta Natsu do penhasco para que ele possa ficar seguro. Caso contrário, ele poderá se envolver no meio da luta enquanto está vulnerável e acabar se machucando. Natsu finalmente se levanta e tenta usar sua magia de fogo para se livrar do gelo ao seu redor, mas infelizmente não adianta, e por fim, decide simplesmente caminhar com ele e entra na selva para encontrar e defender a aldeia contra os atacantes. Por outro lado, Gray está tendo sua confrontação contra Leon, e acontece que há muito tempo atrás, Gray acabou desafiando Deliora, o que resultou em seu mestre tentando salvá-lo e sacrificando sua vida para selar o demônio. Isso deixou Leon furioso, que queria ser melhor do que ela um dia, e ele guardou esse rancor contra ele até hoje. Ele usa seu punho de magia gelada para acertar Gray, que é arremessado, mas se levanta novamente apesar de todos os ferimentos. Leon fica irritado e cria um monte de águias com gelo antes de enviá-las em direção a Gray. Ele imediatamente usa uma parede de gelo, mas Leon previu isso, e as águias evitam a parede e se curvam para atingir Gray Square no corpo. No entanto, Gray não perdeu seu espírito, pois ele salta e cria um martelo de gelo, mas ele é imediatamente destruído por Leon, que o força a recuar. Gray começa a ficar desesperado e usa um de seus ataques mais fortes de espinhos de gelo, o que força os seguidores de Leon a fugirem. Mas Leon simplesmente o destrói e diz a Gray para admitir a derrota, pois ele nunca conseguiria vencê-lo, e usa um dragão de gelo para desferir um golpe letal em Gray. No entanto, Gray ainda não perdeu o ânimo e continua levantando repetidamente, o que irrita Leon, e ele começa a lançar uma série de ataques insanos contra ele, enquanto Gray nem mesmo se defende, não conseguindo suportar a culpa de ser responsável pela morte de seu mestre. Leon diz que há apenas uma maneira de provar que ele é melhor do que seu mestre, que é revivendo esse monstro e derrotando-o novamente. A situação parece ser terrível para nossos heróis, mas por outro lado, Erza recebeu a notícia sobre os 3 magos indo para esta ilha. Imediatamente, ela sequestrou um navio pirata e começou a navegar em direção à ilha, parecendo ser a única esperança de Natsu, Gray e Lucy nesta ilha mortal. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!